Alma teológica que ele merece. O meu causa é que Deus pedido. Vai receber toda a honra e toda a glória e todo o louvor e toda a adoração. Pode interpretar, igreja, em nome de Jesus. Queridos, a Bíblia Sagrada ela diz no versículo 1 do capítulo ao qual lemos nesta noite, que estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de suas duas irmãs Marta e Maria. E esta Maria, a hora citada aqui nesta noite, foi a mesma Maria que ungiu com o Senhor com o vento, e com os seus cabelos, ela enxugou aos pés de Jesus. E diz a Bíblia que o irmão de Maria e de Marta, por nome Lázaro, se encontrava muito enfermo. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós pararmos para ler a Bíblia Sagrada nos Evangelhos de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas, nós vamos ver que Jesus, o evangelista, ele se expressa narrando muitas das vezes acerca desta família. Que Jesus muitas das vezes pousava na casa de Marta, Maria e de Lázaro. E o mesmo João, no versículo 5, no seu capítulo 11, ele começa a dizer que Jesus, ele amava muito a Marta, a Lázaro e a Maria. Mas há pouco tempo que aconteceu isso aqui, que Lázaro se encontrava enfermo, Jesus ele se encontrava em Betânia. Mas na Bíblia, quando Jesus estava em Betânia, e Jesus estava pregando a palavra de Deus acerca do reino dos céus, diz a Bíblia que o povo de Betânia não quis dar crédito a Jesus, e botaram Jesus para fora de Betânia, até mesmo pegaram de pedras para apedrejar Jesus, para impedir Jesus pregar acerca do reino dos céus. E diz a Bíblia que Jesus sai de Betânia e vai para além do Jordão, aonde João tinha o batizado. E diz a Bíblia que Marta e Maria, sabendo aonde Jesus ali se encontrava, mandou mensageiros até Jesus para falar para Jesus o estado ao qual Lázaro estava enfrentando. E quando os mensageiros chegam até Jesus, ele começa a dizer: Senhor, esse que está enfermo, aquele ao qual o Senhor tanto ama. Meu Deus. E Jesus, olhando para aqueles mensageiros, Jesus começa a dizer: essa enfermidade que Lázaro está suportando não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Para que o nome do Filho de Deus, ele venha ser glorificado por ela. Bendito seja o nome do Senhor. E Jesus estava querendo dizer: a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas é para o meu nome ser glorificado por essa enfermidade. Eu só quero liberar uma palavra para você nesta noite. Quando o Senhor entregar a bênção e a vitória para a sua vida, não se esqueça de glorificar o nome santo do Filho de Deus, que é o causador da vitória acontecer na sua vida, que é o causador que o milagre chegar até você. O Senhor olha para aquele mensageiro que começa a dizer: ora, vai lá e diz para Marta e Maria que essa enfermidade de Lázaro está suportando não é para a morte, mas é para a glória do meu Pai, para que eu venha ser glorificado por ela. Eu tenho a certeza que os mensageiros voltam e vai até Marta e Maria. Imagine, irmãos, que dá notícia, responde de Jesus. Maria pode ficar tranquila, porque o mestre falou que a enfermidade de Lázaro está enfrentando não é para a morte. Eu creio que Maria perdeu um som a esperança no coração de Marta e Maria por ter ouvido o que Jesus tinha falado. Mas a Bíblia diz que passado um pouco de tempo, Lázaro ele morre. Agora imagine você. Maria tinha ouvido o que Jesus falou, que a enfermidade que Lázaro estava suportando não era para a morte. Eita, meu Deus. Lázaro ele morreu. Santo Deus. Porque às vezes, eu vou ser sincero aqui nesta noite, às vezes é meio difícil entender o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes Deus promete tantas coisas boas para nós, promete que vai fazer tantas coisas maravilhosas no nosso meio, às vezes nós não vemos nada disso acontecer. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus sobre as nossas vidas. Meu Deus. Alguns pregadores eles têm o costume de usar a expressão que Deus é complicado, mas eu não acredito nesse mistério, porque o nosso Deus é um Deus complicado. Alguns pregadores tinham o prazer em usar a expressão, dizendo que nosso Deus ele complica e descomplica
E depois explica porque complicou, mas não é verdade. O nosso Deus não é um Deus complicado. Somos nós que não entendemos o trabalhar do Senhor na minha e na sua vida. Somos nós que não entendemos o trabalhar de Deus. Mas eu tenho a palavra do coração de Deus para o seu coração nesta noite. Você não pode estar entendendo agora a provação que você está passando. Você não pode estar entendendo agora a dificuldade que você está passando. Mas lá na frente o Senhor vai esclarecer. Contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Você não pode estar entendendo nada agora. Até mesmo você passa meu Deus, porque o Senhor prometeu muitas coisas boas. Porque eu não estou vendo nada acontecer. Cadê as suas promessas? Cadê aquilo que você vai fazer? A cada dia vai piorando, a cada dia vai se agravando, mas fique tranquila. É o Senhor que está criando uma situação. É o Senhor que está criando, aleluia, um caminho para você passar. Você não pode estar entendendo, mas para assim que você vai entender. E Deus ele vai esclarecer para você o porquê Ele te colocou nesta prova, o porquê Ele te colocou nesta luta. Aleluia! Eu creio. Que Deus ele coloca em nossas vidas, algumas é para nós termos mais experiência com Deus, algumas é para nós que amadurecer diante da presença do Senhor. Por isso vai dizer que essa luta que vocês estão passando por um propósito. Deus do céu. Tem pessoas aqui que estão passando, não estão entendendo nada, André. Tem se passado o tempo, tem se passado. Aleluia, essa pessoa não está entendendo. Será que não vai passar? Será que a minha vida não vai mudar? O Senhor trouxe esta palavra para falar contigo. Espera, minha filha. Meu Deus! O tempo de cantar, ele está chegando sobre a sua vida. Alabassura, candácia. Meu Deus! É forte. Sai, Espírito Santo. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus ele ficou 2 dias no lugar onde ele estava. Quem sabe Marta pensava que quando mandou os mensageiros dar notícia para Jesus, imediatamente Deus foi levantado do lugar onde ele estava para ir contra a Marta e a Maria. Não é assim, irmãos. É um defeito que nós cristãos temos. É de querer que Deus operar um milagre no nosso tempo e na nossa hora. E no momento que nós achamos certo. E está em a pessoa que melhor da Bíblia não se levantar e ir ao encontro de Lázaro. Mas a Bíblia ensinou que o doutor tinha. Meu Deus! Sabe por que a vitória não chegou na sua vida ainda? É porque o tempo de Deus ainda não chegou. Meu Deus! Tranquila, fique tranquila. Ele está se preparando, ele está se capacitando. Ele está colocando você na posição para viver, para que o milagre venha chegar na sua vida. Eita, meu Pai! Que forte! É o nome que nós temos de querer que Jesus operar um milagre no nosso tempo, na nossa hora. Mas infelizmente não é assim. O relógio de Deus não é o nosso relógio. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso Deus é tão mistério que a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Vai entender esse Deus. Então o tempo de Deus espera. O tempo do Senhor sobre a sua vida. Mas Deus está demorando. Mas Ele tem o tempo certo, o tempo certo para fazer o milagre acontecer sobre a sua vida. Você também que Jesus passado 2 dias no lugar onde ele estava. Agora ele olha para os seus discípulos também, começa a dizer, ora, agora vamos lá na Judeia. Que tempo Lázaro. Os discípulos ficam atemorizados, como foi falado no princípio, que Jesus tinha saído de Betânia. Porque ela povo de lá não recebeu a palavra de Deus, eles queriam apedrejar. E quando os discípulos ouviram que Jesus ia voltar para Betânia, eles ficaram atemorizados. Mas mestre, o Senhor saiu de lá corrido, porque lá tentaram te apedrejar. O Senhor vai voltar para o lugar onde te apedrejaram, aonde queria te humilhar. O lugar onde te deixaram, o Senhor vai voltar para lá. É lá mesmo, que Deus vai te fazer você voltar. É no lugar onde te é no lugar onde te expressaram, é no lugar onde te deram crédito, e não deram nada para você. É lá que Deus vai fazer você voltar. Para o nome dele ser honrado, para o nome dele ser glorificado. Meu Deus!
aonde te desprezaram, aonde te humilharam, aonde não te deram nada nem cartaz, onde te tiraram a sua honra, é lá que Deus vai fazer você voltar. Meu Deus tremendo. Jesus olha para o seu discípulo e começa a dizer, ora, não há 12 horas no dia, que eu canto de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas que esse temos dado hoje, ele tropeça, porque dele não há luz. Sabe o que Deus estava querendo dizer? A paz, eu estou do seu lado. Eu estou com você. Se eu mandar você ir, é para você ir. Se eu mandar você fazer, é para você fazer irmão. Mas você faz irmão Maurício. Está querendo ver humilhado. Está querendo lutar para me receber. Está querendo lutar. Me apedrejado assim, Jesus está mandando você ir. É porque ele garante a vitória sobre a sua vida. Meu Deus. É porque ele garante. E vai fazer com o nome dele já ser glorificado sobre a sua vida. E aqueles que não tiveram cartaz de crédito, vão ter que reconhecer que verdadeiramente o Senhor Deus ele está contigo. Não tem jeito. E Jesus ele volta para a Betânia. E quando Jesus está indo de encontro a Betânia, e a Bíblia tem Marta fica sabendo que Jesus estava indo no seu encontro. E Marta ela se precipita e vai atrás de Jesus. Marta está na posição, Jesus já estava indo na direção de Marta. E Marta se precipita. E sai correndo em busca de Jesus. Eu me via por essa causa que muitas pessoas têm perdido a vista. Não têm recebido a vitória. Porque Jesus está indo de conta essa pessoa. E essa pessoa sai da posição ao qual ia receber o milagre. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele. Não saia da posição para o chegou. E quando Marta foi correndo até Jesus, e também aquela vez Jesus começa a dizer, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão Lázaro não teria morrido. A fé de Marta estava minúscula, irmão. Sabe qual é a revelação dessa palavra aqui? Marta estava dizendo, Senhor, se o Senhor estivesse aqui quando Lázaro, ele estava enfermo, ele seria curado. Mas agora ele morreu. Agora não tem mais jeito. Agora acabou. Agora não tem mais solução. Se o Senhor estivesse aqui, o irmão não teria morrido. Vamos parar com isso. Vamos parar de querer limitar o poder de Deus. Aquilo que Deus ele pode fazer sobre as nossas vidas. Há um tempo atrás eu perguntava a Deus o porquê dos milagres que estão acontecendo no meio da igreja. E Deus me fez perceber. Porque o povo está acostumado a entrar na igreja e sair da forma que entrou. Ou já está conformado com a situação que está vivendo. Mas não quero limitar a glória de Deus. Não quero limitar o poder que há nas mãos do Senhor. Se pensamos que alguém tem o poder de curar a dor de cabeça, não está não. Aquilo que o remédio pode fazer com você, Deus não vai fazer com você. Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é o Deus impossível. Eita! Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Sabe quando é que Deus opera na nossa vida? Quando a medicina diz, rapaz, para isso não tem mais jeito. Meu Deus! Para isso não tem mais solução. Eu desenganei e acabou. E aí que nosso Deus tem ação para fazer um milagre acontecer na sua vida. Vamos acreditar no poder que é na mão do nosso Deus. O Deus controla, a escritura, a leitura. O Deus controla, a a pílula vermelha, eu deixei de chegar, eu mesmo o teu direito, e foi fazer esse milagre acontecer. Santo Deus! Mas você tem que crer, você tem que acreditar no impossível de Deus. Você às vezes situação difícil, mas porque está muito apertado, está difícil. E já se conformou. Não se conforme. Deus ele quer operar o sobrenatural na sua vida, mas sabe o que ele está esperando? Você erguer a cabeça, você se levantar e acreditar no poder que há nas mãos dele. Olha isso aqui, Senhor, faz o seu sobrenatural acontecer na minha vida. Eis aqui, Senhor, e opera o milagre, irmão. Eu estou esperando muito você se levantar e acreditar no poder que há nas mãos dele. Se você permanecer assim, desacreditado, nada acontecerá sobre a sua vida. Se você
sentir incapaz de alcançar o milagre da parte do Senhor, se sentir merecedor do que os outros, nada vai acontecer na sua vida. Porque tem muita pessoa que está forma na igreja. Sua igreja não é do pastor, do missionário, do obreiro, mas não crendo no poder que há nas suas orações. Não crendo no poder que há nas suas palavras. Eu quero te dizer uma coisa aqui, da parte de Deus. Através da minha oração, se você não orar, Deus não pode fazer um milagre na sua vida. O seu milagre, irmão, depende de você. O pastor pode orar por você intercedendo, para que você venha receber vitória. Mas não pense que você vai ficar de braço cruzado e você vai estar orando. E você vai receber, não. Dessa forma você não. Dessa forma Deus não trabalha, dessa forma Deus palavras. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pediu, e dá-se buscar. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta, ela se abre. E pediram por você e abriram. E bateram por você e a porta se abriu. E pediram por você e eu ouvi, não. Está pedir pessoalmente. Você pede e Deus te dá. Você bate e ele abre a porta. Mas você tem que pedir, você tem que buscar para que o milagre possa acontecer na sua vida. Você tem que buscar. E você não está acreditando. Jesus vai para a história de Marta. Seu irmão há de ressuscitar. Olha o que Marta falou. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar. Mas só na ressurreição dos últimos dias. Irmãos, o que Jesus ele pode, o que Deus ele quer fazer hoje na sua vida, ele faz hoje. Ele não deixa para amanhã. Ele não deixa para depois. Se ele resolveu entregar sua vitória hoje, ele vai entregar hoje. Jesus não deixa para depois aquilo que ele pode fazer hoje na sua vida. Irmão, você está esperando depois. Eu sei que ele vai ressuscitar. Mas só na ressurreição do último dia. Jesus vai falar e começa a dizer, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ele tem que, Marta, ainda que esteja morto, vai viver, vai ressuscitar. Ele tem que Tremendo! Deus tremendo na terra. Há um mistério nesse autor de Jesus. Quem não se lembra quando Jesus apareceu para Moisés, quando Moisés estava apacentando as ovelhas no seu sogro no Monte Horebe. E tendo Deus aparecido a Moisés uma taça ardente, diz a Santa Guerra que Deus começa a revelar a Moisés que ia enviar Moisés até o Egito, para tirar o povo do cativeiro e enviar a terra, ao qual o Senhor Deus prometeu que iria entregar a Abraão, a Isaac e para Jacó. E Moisés atemorizado com aquela visão, com aquilo que Deus tinha prometido para ele, André. Moisés começa a dizer, Senhor, e quando eu chegar lá para Faraó? E o povo tinha que perguntar, qual foi o Deus que te enviou? Eu vou falar o quê? Deus falou para Moisés, vocês vão dizer para ele, Moisés, o eu sou me enviou a nós. Aleluia. Eu posso aqui chegar para a missionária Sheila e perguntar, Sheila, você é o que na PNL? Ela vai responder, eu sou. Se eu vai fazer isso, responder o que? Você é o que na PNL? Se eu chegar aqui e perguntar para André, você é o que na PNL? Ela vai dizer, eu sou pastor. Só Jesus, ele fala a palavra, eu sou. E coloca um ponto final na palavra. Aleluia. Sabe o que a gente quer dizer para você através dessa palavra? Eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Meu Deus! E nós não temos qualquer pergunta da parte de Deus aqui nesta noite. Mas se como redondo sobre a sua vida, Ele está dizendo para você nesta noite, eu sou poderoso. Se é uma porta, Ele está dizendo para você nesta noite, eu sou a porta. Se é uma libertação, Ele está dizendo, eu sou o que liberta. Ele está dizendo para você nesta noite, eu sou aquilo que você precisa. O que você precisa. Eu sou a ressurreição da minha vida, Marta. Eu posso ressuscitar aquilo que está morto.
Eu posso trazer de volta, Marta, aquilo que foi embora. Quem sabe foi com você, que não é mais a mesma. Quem sabe outrora você sonhava, tinha projetos, tinha sonhos, e hoje você não tem mais. Eu quero lançar uma palavra profética nesta noite, irmão, nesse ano de 2014. Você tem muitos pregadores, André, e quando vem umas palavras de profecia de bênção, eles não acreditam, eles não creem, porque eles começam a dizer que Jesus está voltando, e a tendência é piorar. Eu sei que a tendência é piorar, mas não vai ser por isso que eu não vou proferir palavras de bênção sobre a minha vida. Levanta a mão direita para os caras, irmão, em nome de Jesus. Eu quero proferir uma palavra profética sobre a sua vida nesta noite. Ô Espírito Santo de Deus, mas levanta a sua mão acreditando no milagre, acreditando na vitória. Quem sabe, Deus, que fez você pedindo sonhos, esse projeto, e nesse ano você até mesmo está desanimado, desanimada, porque não aconteceu, não realizou, mas eu quero lançar uma palavra profética, direcionada por Deus, para o seu coração nesta noite. Que 2013 foi o ano da promessa, mas esse ano de 2014 vai ser o ano do cumprimento da promessa. Vai se tornar possível. Eu creio. Que sabe aniversário que sobrando na mente de crente aqui dizendo não tem mais jeito. Pare de buscar, pare de clamar, está vendo? Se não está acontecendo nada, não vai acontecer. Ouça a palavra de Deus esta noite sobre a sua vida que diz: permaneça buscando, permaneça firme. E você vai ter um trabalhar acontecer na sua vida. Vai acontecer, não tire isso da sua cabeça. Amém. Acontecer mesmo. De Deus. E Jesus foi conversando com Marta. E Marta se compreendeu o sentido da palavra que Jesus estava falando com ela. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus manda Marta chamar a Maria, sua outra irmã. Maria estava sentada em casa. E quando Marta chegou e falou: Maria, em vez de deixar aqui, ele está te chamando. E também exatamente quando Maria ela ouve o chamado de Jesus, ela vai correndo aos braços de Jesus. E mais interessante dessa palavra, porque Maria ela fez o inverso de Marta. Marta continuou a ela foi interrogando se todas estivessem aqui. Mas Maria não. Quando ela viu Jesus, ela se humilhou diante da presença de Jesus. Ela começou a chorar, a se humilhar, a orar, a falar com Jesus. E diz a Bíblia que quando ela se ajoelha e começa a falar com Jesus, Jesus se comove, se perturba em espírito. De vez de você reclamar, irmão, de vez de você estar se questionando, dobre o seu joelho e fale com Deus. De vez de você ficar pelos cantos se queixando a situação que você está enfrentando, dobre o seu joelho e fale com o seu Deus. Glória a Deus. Pega exemplo de Maria aqui nesta noite. Maria fez o inverso de Marta. Marta, quando chegou, já foi se queixando. Maria não, ela se humilhou diante da presença de Jesus. E sabe quando você subir na presença de Jesus, sabe o que ele faz? Ele pergunta onde está o seu. Eita, Deus. Quando Jesus viu Marta se humilhando, Maria se humilhando, melhor dizendo, ele comoveu o espírito, porque Jesus não aguenta ver, André, e ouvir uma oração de necessitado. Eita, meu Deus, e a Deus. Ao choro, meu crente, filho. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 12, no seu versículo 5, que por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu, o Senhor, me levantarei agora. Verdade. Eu ir contra você. E quando Jesus viu Maria chorando, Jesus ficou comoveu. Ele olhou para ele e começou a dizer: aonde puseste? Eu estou perguntando a você através desta palavra desta noite. Aonde é que está o seu problema? Eita, meu Deus, é claro. Aonde é que está aquilo que está fazendo você sofrer? Ele quer que você fale com ele, você expresse com ele, mostre a ele. Eu sei que ele sabe onde ele estava, tem que ouvir na sua boca onde está. Meu Deus! É muito forte. Nossa, Pai, Senhor,
efeito. Que palavra gostosa. Oh, meu Deus do céu. E Jesus é diferente, irmãos. Porque tem pessoas que têm mais prazer em contar o seu problema para um amigo, para um companheiro, do que contar o seu problema para Jesus. Quando você conta o problema para o seu amigo ou para o seu companheiro, nem muitos, nem todos, mas a maioria, ele pode pegar o seu problema e sair aí desmaiando. E até aumentar aquilo que você não falou, você não disse, não está notado aí. Mas eu quero te apresentar um aqui nesta noite. Porque quando você conta o seu problema para ele não anuncia o seu problema, mas ele vai diferente. Ele fala o seu problema com você e ele, mas quando todo dia chega, ele faz o que todo dia contemplar. Ele sabe o que todo dia vê, porque ele vai perceber que ele é com você. Glória a Deus. Ele não vai espalhar o seu problema, mas ele entra para resolver o seu problema. Ele não olha e chega para dar palpite e não fazer nada. Mas quando ele vai para resolver, ele vai dar para uma vida, para dar uma solução. Para mudar o quadro. Então convide Jesus. E Marta convidou a Jesus. Jesus foi com ela velada. Já fez Jesus olhando aquele povo chorando e Marta chorando. Já vê que Jesus ele também chorou. Mas é como me arrisco falar o porquê o choro de Jesus. Porque tem pessoa que arrisca dizer que Jesus chorou por causa que ele viu a sentença da humanidade pelo pecado de Adão, pela morte do homem que ia ter que passar, porque Adão pegou e comeu do fruto que não era para comer. Outros dizem que Jesus chorou porque viu ali todo mundo chorando, mas a Bíblia não é claro porque Jesus chorou. E sabendo que Jesus, ele chorou. E conta o parágrafo nesse tal versículo. E Jesus acompanha Maria até o sepulcro onde Lázaro estava. Diz a Bíblia que havia uma pedra na porta do túmulo. E Jesus olhando para aquele túmulo e começa a dizer: tirai a pedra. Marta outra vez entra na história e começa a dizer: Jesus, já cheira mal, porque já faz 4 dias que Lázaro está aí dentro. Como você está pedindo para que eu venha tirar a pedra? Mas Jesus não está perguntando para lá se estava cheirando mal, ou tempo que ele estava lá dentro, ele estava dizendo: tirai a pedra desse sepulcro, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, Jesus não quer saber o tempo que você está na prova, o tempo que você está passando situação difícil, ele está dando uma ordem para você: vá, rapaz, tira a pedra, tira o que está trabalhando no milagre, aconteceu a sua vida, e você vai ver o meu operar no seu bendito seja o nome. Aleluia! E você vai dizer: tirai a pedra. Por que eu estou tirar a pedra? Porque tirar a pedra é o possível. Eita, Deus. Tirar a pedra é o possível. Você faz o possível. E Deus ele faz o impossível. Meu Deus! Sabe qual é o possível? Você ora, você busca, você fica na posição. Aí Deus ele faz o impossível acontecer na sua vida. Meu Deus! Marta, mande tirar a pedra, que eu vou fazer esse povo ressuscitar, que o milagre é eu que vou fazer, mas sabe primeiro a sua parte, para que alguém fazer a minha parte. Meu Deus! Sabe que eu vou fazer a parte dele na sua vida. Se você vai fazer a sua parte, é impossível Deus fazer a parte dele na sua vida. É impossível. Não é uma coisa impossível. Se Deus fazer um milagre na base do possível, Deus só faz um milagre na base do impossível. Meu Deus! Às vezes você fala, pessoa na parte, faça isso, faça aquilo, mas eu não estou preparado. Senhor, eu não posso, eu não consigo. E como você quer que Deus vai fazer o milagre acontecer na sua vida? Se você não quer fazer a sua parte, faça a sua parte. E você vai ver que Deus ele fará acontecer na sua vida. Deus só está esperando pessoas tomar iniciativas. Pessoas se colocar na posição para que ele venha fazer o milagre acontecer. Mas eu pergunto a pessoa que está aqui nesta noite, fica se sentindo incapaz, Deus já mandou. Verdade. Mas você é incapaz de fazer. Meu Deus! E ora, busca, jejuma.
Mas se você não fazer, irmãos, vai ter que você está fazendo sacrifício de todo, sacrificando seu corpo e obediência. Muita gente que o Senhor tem mais prazer no que obedeça a sua palavra do que no sacrifício. Não adianta eu estar subindo a monte buscando na igreja todo dia e Deus falar uma coisa comigo que eu não vai valer. Meu Deus, Meu esforço não vai valer de nada. O que foi que Deus mandou você fazer? Você sabe. Faça uma análise na sua vida nesta noite. Talvez você ora, jejuma, busca, Deus te deu milagre. Deus vai esperando você tomar iniciativa. Fazer aquilo que Ele te mandou. Só está esperando você obedecer a palavra dEle. Você tem se queixado do porquê disso que você está passando. A dificuldade que você está passando. Mas é tão simples. Obedece a palavra de Deus. Obedece a ordenança de Deus. O que Deus mandou você fazer? Pregar? O que Deus mandou você fazer? Fazer obra, ir para hospitais, ter salários? E por que está se queixando da vitória? Você está fazendo? Ah, irmão, não. Porque eu não estou capacitando, irmão, estou usando mais nada. Quando Jeremias falou, Senhor, eu sou uma criança de Jeremias, não diga eu sou uma criança, porque aquilo que eu mandar você falar, você vai falar. E aonde eu mandar você ir, Jeremias, você vai ir. Porque quando eu mando, eu capacito. Eu já deixei a vitória para você. Se Deus mandou você ir. Se Deus mandou você fazer, não tem, mas. Porque Ele já preparou tudo. Porque Ele já, aleluia, abençoou tudo já. E porque você fica se regulando. E porque você fica retrocedendo. Eu aprendi algo, irmãos. A vitória que nós recebemos, através da oração, com certeza. A oração é um dos princípios da chave da vitória. A vitória que nós recebemos, através que nós se calamos também e deixamos Deus pelejado. Mas a vitória que nós recebemos, quando nós exercemos aquilo que Deus Ele colocou em nossas vidas. Quando nós obedecemos a ordenança de Deus. Aí a vitória chega em nossa vida. E não se lembra de Moisés, quando Moisés estava diante do mar vermelho. E os egípcios atrás, com os seus cavalos e cavaleiros. Diz a Bíblia que o povo ficou desesperado sem saber o que fazer. E começou a interrogar Moisés, Moisés, você me tirou do Egito, para que não deve morrer aqui no deserto. E o povo começou a clamar, a suplicar a misericórdia de Deus, e começou a questionar Moisés. E Moisés olha para aquele povo e começa a dizer, ora, aquetaram vivendo o livramento do Senhor. Como os egípcios que vocês estão vendo agora, vocês não verão mais para sempre. Porque o Senhor pelejará por vós e vós pela eles. Amém, Jesus. Mas há um mistério aqui nessa palavra. Porque Deus não queria operar através da oração e nem através do silêncio. Quando Deus brada para Moisés, o povo clamando, Deus brada e diz, Moisés, por que clamas a mim? Eita, Jesus. Diz aos filhos de Israel que marche, Moisés. E o que é, Moisés, que você tem nas mãos toda esse mar, e o mar se abrirá. Sabe o que Deus está dizendo para Moisés? Moisés, esse milagre eu não posso fazer com você. Porque a ferramenta já tem na sua mão para e fazer com que o povo venha passar. Por isso eu repito e repito de novo aqui nesta noite, que a sua vitória, ela depende de você. A ferramenta, Deus já colocou nas suas mãos, mas Ele está esperando você usar. Ele está esperando você exercer o teu chamado para que o milagre possa acontecer na sua vida. E quem tem essa palavra aí bate palma, e é a salva da glória. Exerça o poderoso. Exerça o chamado de Deus. Exerça. E quando ele chega, pede para tirar aquela pedra e tira a pedra. Jesus olha para os céus e começa a dar graças a Deus. E grita bem alto: Lázaro, vem para fora. Coloca a mão com isso, aquele que já está pensando. Jesus gritou bem alto: Lázaro, vem para fora. Eu não sei que nesta noite aquilo que está te fazendo sofrer, aquilo que está te fazendo chorar, mas o Senhor nesta noite está chamando o seu problema pelo nome, Ele está expulsando ele de lá neste momento. Quem sabe é uma prova sentimental, quem sabe aquilo que está fazendo você sofrer, está lá no seu lar. O Senhor Jesus está tirando nesta noite e vai colocar um sorriso do seu lado e vai
vitória sobre você. Eu creio. Aleluia, irmão,